não consiga... Ó, o Rafael está entrando aí na sala, o Rafa está entrando aí. Lá no grupo, por mais que eu não consiga, né, a gente não está aberto para comentário. Se vocês entrarem lá, tem meu celular. Se vocês quiserem mandar alguma coisa no particular, pode mandar que eu respondo, tá? Rafa, seja bem-vindo. Conseguiu ligar sua câmera aí, Rafa? Você quer me ver mesmo, tem certeza? Não é melhor sem? Vamos lá, aparece aí. Deixa eu liberar aqui, peraí, que eu vejo o vídeo aí. Aê! Você me ouve bem assim, sem o fone ou preciso pôr o fone? Ó, eu tô ouvindo super bem. Vamos ver se a galera aí vai dar um feedback. Pessoal, vai dando feedback aí. A gente vai falando. O pessoal vai nos alinhando aí, vai dando se tá tudo certo, se tá tudo bem. Não tem como errar. Não tem como errar. Rafa, muito obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo. Cara, eu tenho conversado muito com o pessoal em relação a isso. O mais legal de tudo isso, de todo mundo que está vindo, que eu estou compartilhando um pouquinho da minha rede, é uma galera que está sempre pronta para poder somar, sabe? É muito bom. Você vem aí dos 5 aí, você vê que todos eles estão sempre engajados com alguma coisa, trazer alguma coisa, e vocês hoje vão conhecer esse lado do Rafa que eu me apaixonei, cara. Que é quando se fala de propósito, de missão, bem engajado, e ele consegue trazer isso, consegue replicar isso para o time, consegue replicar isso para todos que estão à sua volta. Isso é muito legal, né? Então, assim, Rafa, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, né? Eu costumo dizer o seguinte, que para apresentar, você quer saber quem é o Rafa? Vá lá no Google. Todos os 5 estão aqui, galera. Vocês foram lá no Google, botar lá, Rafael Somera. Bota Rafael Somera, bota Solotudo, bota Google Caipira. E eu procurando não, só achar coisa que não deve aí, cara. Isso, então, assim, é um cara que tem um know-how absurdo, um cara que é palestrante do Sebrae, parceiro Sebrae São Paulo, uma expertise incrível de venda, tem um livro. Ô, Bia, depois, rapidinho, depois você traz aquele livro para mim que você fica lendo. O livro que era meu virou dela. O livro que era meu virou dela. E assim você está transformando uma vendedora com 9 anos. Tá um desespero danado. Obrigado, tá feito, já garantiu a aposentadoria já. Então aí, ó, esse é o cara do livro, olha lá, ó, vocês estão vendo aí, ó, O Homem que Aprendeu a Vender, cara, bacana demais esse livro, foi um presentaço que eu ganhei, esse é meu, dedicatório, desculpa aí, tá? E, Rafa, queria que você já começasse falando, cara, a gente já ir nesse bate-papo aí, trocando, o seguinte, fala um pouquinho sobre a Solotudo, né? Desde quando ela começou a esse. Na primeira foto você não tem aí, né? Tenho, sim, cara. É a que eu mais fácil devo ter, calma aí, deixa eu ver. Mas assim, respondendo já um pouquinho, né? Uhum. Eu tinha muito cabelo nessa época, né? Deixar claro isso. Aqui, ó, acho que ele achei também. Eu consigo dividir foto aqui, né? Rapaz, eu acredito que sim, cara. Eu tô aprendendo ainda essa ferramenta, te confesso. Ontem eu agradeci que o Pedro estava comigo. Senão já achei. Já achou? Já. Calma lá, deixa eu ver aqui. Já que você perguntou. Aqui, achei. Vou dividir, pessoal. Você só me falem aí se está aparecendo para vocês também. Ó. Share screen, janela do aplicativo, esse aqui, ó. Tá aparecendo aí? Aí, ó. Olha lá, ó. Esse é o primeiro escritório da Solotudo no ano de 2005, né? Eu e a sócia Érica, e a gente tinha terminado a faculdade já fazia pouco tempo, e mais para dar uma ideia do que a gente faz, né? E na ocasião, né? Uhum. A Érica, ela trabalhava numa outra empresa que fazia, acho que era uma outra revista, alguma coisa assim, e ela foi até um hotel da cidade, né? E parou no hotel da cidade, esperando um cliente que estava para sair. Daqui a pouco saiu um cara engravatado lá da recepção do hotel e perguntou o que tinha para fazer na cidade, para a menina, para a recepcionista, né?
E a menina falou, cara, Botucatu não tem nada, pensa numa cidade ruim, que nada vai pra frente, e começou a descer o sarrafo, né? Falava mal pra caramba da cidade, tudo. E a Érica comprou a briga com ela. Falou, não, moça, não é assim, não. Tem sim, tem muita coisa. Começou a falar um monte de coisa que a cidade tinha. O cara gostou e ela estranhou, porque a própria menina olhou e falou, nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa assim, né? Então, o estopim... E aí ela voltou para mim e falou, nossa, hoje eu vi uma cena igual a essa. Eu falei, caramba. E Botucatu estava numa época que ia receber muitos visitantes devido aos jogos abertos que iam ter aqui. E a gente falou, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para mostrar para as pessoas que a cidade tem um outro lado, né? O lado B. O lado que não é aquele que a maioria das pessoas conhece, porque numa cidade de 100 mil habitantes, né, Lê? Cada 100 mil habitantes tem 10 boletins de ocorrência por dia. Só que quando você liga a rádio, jornal, etc., dá a impressão que só foi de graça. Né? E aí a sensação que você fica frente ao que já existe, né? Fala, pô, essa cidade não tem nada, a cidade é ruim, só tem desgraça. E não. Tiveram 99.990 pessoas que tiveram um dia legal. E o trabalho da Sortudo de alguma maneira, falar disso, né? Mas com grande ênfase naquele mundo que promove 70% das vagas de emprego, que promove a economia local, que é o mundo das pequenas empresas, né? O nosso trabalho, ele tem um trabalho todo pela cidade, mas nós atuamos muito focados em ajudar essas pequenas empresas a se promoverem, né, a aparecerem, né, a terem a chance de brigar de igual para igual com as grandes empresas aí. Bacana. Então, tudo é isso, é uma mídia que, através da informação, promove cidades e pequenas empresas que estão nessa cidade. Pô, e legal, vocês começaram, né? Na verdade, vocês começam entendendo a cidade, isso é muito legal. Vocês identificam o que começa de uma dor, né? Identificando o que é essa dor, e dali vocês começam a crescer, a se potencializar. Só que aí é bem legal, que eu queria que você deixasse um detalhe aí bem claro. Quanto tempo foi desse período para esse, vamos dizer assim, esse crescimento? Sim, Quanto tempo foi? Legal. No nosso caso, a gente teve 3 grandes fases da Sortudo, né? Mas no início, a gente não começou no digital, né? Em 2005 era muito pouco a galera que tinha celular ou coisa do tipo. O computador não era uma coisa comum. Você ainda já era nascido nessa época? Já? Eu nasci em 84. Não é velho, cara. Eu já estava lá. E não era tão comum. Então, a gente, como mídia, nós trabalhávamos através dos canais que a gente tem, que acho que isso é uma coisa importante, né, Lê? Assim, use o que você tem, né? A gente queria ser mídia, o que nós tínhamos na época era a chance de levar material através do papel. E nós começamos fazendo o que nós fazemos hoje no digital, no impresso, né? Então, de 2005 a 2008, 2009, era um projeto que a gente tocava, né? Mas não com tanto foco no digital. Em 2007 para 2008, que a gente começou a trazer o digital. Então, eu falo que se eu soubesse o trabalho que daria, eu não sei se eu teria, mas assim, a gente acredita que a gente quer fazer, vai fazendo, né, e vai superando. Acho que tem uma frase que eu gosto muito, e que às vezes eu lembro dela quando o bicho pega, né, porque acho que todo mundo tem de desafios, mas assim, não tem como dar errado se você trabalhar até dar certo, né? Então, talvez você tenha que mudar, talvez você tenha que escolher outros caminhos, talvez tenha que pivotar aí, como o pessoal costuma dizer, no meio da linguajar das startups, que é mudar de caminho para encontrar o teu faturamento, encontrar aquilo que você vamos dizer, identifica mais fazendo, né, onde você é mais útil, né, porque é quando você realmente consegue ter entrega, que a entrega começa a chegar para você. Né? Enquanto você está num ambiente onde você não conseguiu entregar ainda, é natural que não venha, e aí a gente tem que se questionar. Então, é uma longa jornada, né? Estamos indo para 15 anos de empresa. Nossa! Então, é bastante tempo aí. Eu comecei com 23 para 24. Olha só. E é legal porque eu gosto de deixar isso bem claro, e tanto o Pedro falou ontem, como você está falando, eu acredito, todos esses vão falar desse período de jornada de maturação, de posicionamento
que não é de uma hora para outra, né? É construído através de muitos acertos, mas de muitos erros também, que na verdade eu vejo como aprendizado, né? Não é erro, ou você acerta ou você aprende, né? E aí você vai galgando, vai crescendo, e aí nessa história como... Tanto é, né, que eu costumo dizer que quando você faz merda, adubou. Adubou. Você tem uma postagem dessa, né? Você bota lá, é bem legal em relação a isso. Mas nesse caso, ô Rafa, quando que aí entrou o Google? Né? Em que momento entrou o Google e aonde que vocês desenharam essa força que hoje a Solutudo tem através do Google? Legal. Na realidade, no início, a gente estava muito puto com o Google, assim, sabe? Assim, é a grande verdade. Porque o que acontecia, né? O nosso foco era colocar, digitalizar a cidade. Então, pensa em 2007, 2008, o Google não tinha muita informação. Porque como que funciona o trabalho do Google, né? Na essência. Hoje eles tentam até mudar um pouquinho. Mas nada mais é do que um grande indexador. O que ele faz é como se você pudesse olhar o índice do mundo, né? Ele direciona. Quando você digita lá, por exemplo, quem inventou a Coca-Cola, né? O Google não tem essa informação, né? Então, o que ele faz? Ele indexa todos os sites, sabe que essa informação está dentro de um site, traz aquele site até ali, né? Então, esse é basicamente o trabalho que o Google faz. E o que começou a acontecer na época, que a gente construiu uma plataforma, mas nem pensávamos em Google. Eles se dão. Pelo contrário, a gente sacaneava o Google. Porque daí o Google entrava no nosso site e a gente colocava no lugar dos telefones das empresas, a gente punha imagem, punha coisa, criptografava, não deixava eles verem. Tem um robozinho deles que vai lá dentro. Caraca. Por quê? Porque a gente falava, cara, se o Google vê as informações que a gente tem aqui, as pessoas não vão entrar na gente. Elas vão ver o Google, não entra. E aí eu não sei quantas pessoas a gente tem, não tem informação, né, para prestar para os clientes que entraram na gente, porque eu preciso falar ao cliente, tantas pessoas viram sua página, etc. Então, inicialmente era muito ruim para nós esse lance do Google, e a gente se protegendo, e a gente foi crescendo. Nesse período, o Google cresceu um pouco mais que a gente. Só um tiquinho, né? Sem volta. Crescendo um pouco mais. E chegou a hora, né, Leandrão, que você pensa assim, cara, você não pode com eles, junte-se a eles, né? Cara, quer saber o seguinte? Vamos fazer o seguinte, vamos potencializar, então, o Google. O Google precisa de nós, a gente precisa deles, né? Ele precisa de nós porque a gente tem informação que ele não tem, e nós precisamos deles porque muita gente vai direto neles, nem sabe que a gente existe, né? Então, uma das melhores maneiras de usar a Solutudo a partir dali, a gente falou, a gente precisa mostrar para o Google que a gente tem, lógico, continuamos preservando algumas informações, não mostrando tudo, né? Mas hoje é comum a gente ver coisas desse tipo aqui, né, Leandrão? Vamos ver se eu consigo dividir com você aí. Das pessoas fazerem isso aqui, né? Vou abrir aqui o Google, Google. Como é que eu abro o Google aqui? Google.com. Então, esse aqui é um caminho normal. A pessoa vai lá e digita, sei lá, oficina mecânica, né? Aqui. Esse aqui é o caminho das pessoas, né? Correto. De digitar. E aí, estamos nós lá, né? Chaveiro, Botucatu, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Aí, passou os anúncios, estamos nós lá. E não é o resultado, não, dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eles devem ter raiva também. Minhoca, em Bauru, por exemplo, né? Então, na prática, num determinado momento, a gente virou chave. Eu costumo dizer, ontem eu estava até falando isso, a respeito disso. Uma das coisas que mais faz a gente sofrer na vida, principalmente nesse momento de coronavírus, etc., acho que vai para todos, é quando nós temos uma força muito grande contra nós e nós não conseguimos usar essa força ao nosso favor. Né? Imagina uma barragem. A vida não quer, meu amigo. E qualquer arte marcial ensina isso, que não é a tua força que ganha, é a força do oponente. Então, o que a gente fez? Crescendo, quer saber? Vamos usar a força a nosso favor. E a hora que a gente virou, a gente começou a investir em indexação, em SEO, em desenvolvimento da plataforma, em uma série de coisas
que permitiram, né, por exemplo, nesse momento de corona, a Soluto expandir a atuação dela, que eu falei que são 3 fases da empresa. Uhum. Essa terceira fase é a gente indo para o Brasil inteiro digitalmente. Hoje, empresas do Brasil todo estão na Soluto, né, e com boa indexação devido a esse patrimônio. Então, não sei se eu expliquei direito aí a história, mas começa com muita resistência, até que a gente junta as mãos aí, entende que eles sim precisam de nós e que nós também podemos, nós também precisamos deles, né? Então, hoje, a gente não precisa mais que a pessoa saiba que a Soluto existe. A gente quer que ela use o Google. Pô, é bacana porque isso é até aqui a gente fala da questão da própria estratégia, hoje de cada negócio, você entender, né, bem, não só o que você quer e como você vai utilizar, mas também a ideia do concorrente, né? O que realmente hoje o Google seria um principal concorrente se tornou um dos mais fortes aliados. Né? Um exemplo disso, né, Leandrão, assim, acho que foi no finalzinho da década de 90, a Folha de São Paulo e o Estadão estavam quase quebrando, não que eles não possam passar por isso de novo, mas na época, por custos, etc., e eles fizeram uma parceria para entregar os jornais juntos o Brasil todo. Pô, cara, tudo bem que a gente concorre, mas eu mando um caminhão lá para Curitiba, você também. Mas é o seguinte, vamos juntar forças aí, né? É isso aí. Esse é um negócio que é assim, lembra, use a força contrária ao seu favor. É assim que um avião sobe. E isso é muito legal falar nesse momento, né? E a gente pode até falar um pouco mais desse momento que a gente está vivendo, né, em relação a essa pandemia. É o que eu falei, não existe lado bom no que está acontecendo porque a gente está perdendo vidas. E aí realmente isso bate, isso choca muito. Mas existem caminhos que estão sendo criados para um novo normal. E esse novo normal, a gente precisa estar preparado para ele, né? A gente precisa se identificar em relação a ele. E aí a gente entra um pouco nesses desafios, né? A gente vai ter uma demanda de desafios que os empreendedores estão tendo agora. Na sua visão, quais são esses principais desafios, essas principais dores que estão agora para esses empreendedores? Porque vocês... Hoje, a Solotudo, né? Hoje, eu faço parte disso também. A Solotudo, hoje, ela é uma especialista em cidades pequenas. Então, a gente está de frente, né? Com ele. Qual é, na sua perspectiva hoje, vendo com uma visão mais ampla, as principais dores desse mercado, Meló? Perfeito, Leandrão. Eu acho que é que nem você colocou, né? Assim, independente da classificação bom ou ruim, né? Porque é difícil você olhar... principalmente esse número de mortes que a gente está com algo. Mas, assim, existe uma mudança, tá? Então, eu acredito, na minha visão, que tudo que está acontecendo foi uma aceleração de movimentos que já vinham antes. E aí eu queria dividir uma tela com vocês aqui, falando de Google. O Google forneceu para todos, tá? E aí eu aconselho todos a usarem isso, uma ferramenta chamada Google Trends, que é onde você avalia o volume de busca de algum determinado tempo, de um determinado termo, ao decorrer do tempo, desde 2004. Esse aqui, por exemplo, é um termo, ó, em casa. Em casa é algo que vem aumentando a busca já desde 2010, né? Olha lá. E agora deu um salto. Mas percebe que é um movimento que já vinha acontecendo? Né? Outro movimento digital, né? Desde 2012, 2013, começa a se falar mais de marketing digital, naturalmente, agora o que acontece? Salto, né? Então, essas duas questões aí, elas embasam o que eu vou falar. E assim, né, pessoal, vocês estão assistindo a gente, eu estou tentando ser o mais preciso possível, porque eu falo assim, a gente pode argumentar, eu tenho um monte de opiniões, mas tem algumas coisas que são fato. Não tem nada a ver com a minha opinião. Então, assim, não tem como você discordar de mim nesses dois números aí. Né? Porque não sou eu. É o Brasil todo. Né? Então, assim, mais pessoas querendo fazer as coisas de casa sem se locomover, isso por mil motivos, né? Desde trânsito até, vamos dizer, eu costumo chamar os clientes de hoje, né, de fomímpades, né? Os clientes estão cada vez mais folgados, mais mimados, mais impacientes e mais desconfiados. Então,
esse termo para nós aqui, a gente usa muito internamente, é uma tendência. Então, ele vai querer coisas mais simples, coisas de casa, coisa daqui, ó, eu resolvo tudo aqui, né? Não tem muito segredo. Então, isso é uma tendência que não tem volta, porque ela não começou agora, ela acelerou agora. Né? O segundo ponto que eu mostrei também é o mundo do marketing digital. Por quê? Porque as pessoas estão passando olhando o celular debaixo do outdoor. Né? As pessoas estão olhando o celular enquanto assistem TV. Quer dizer, a segunda tela aí que tantos falam, né? Tanto é que no ano passado teve um movimento que eu achei fantástico, cara. Acho que foi da Coca-Cola. Não sei se vocês sabem, o anúncio mais caro da TV no mundo é o Super Bowl. Nos Estados Unidos. E a Coca-Cola, para fazer um anúncio Super Bowl, eu não me lembro. Vou até procurar aqui para falar quanto vale um anúncio no Super Bowl. Super Bowl é o final do futebol americano. Né? Olha lá. 2018 foi de aproximadamente 5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais por 30 segundos. Nossa. 30 milhões de reais por 30 segundos. O que a Coca-Cola fez? Ela criou um aplicativo, criou todo um cenário de interação para as pessoas usarem durante o Super Bowl. E não quis anunciar no Super Bowl. Nossa. Então, o que aconteceu? 30 segundos do Super Bowl vale, vamos imaginar aí, que a gente viu ali, 30 milhões de reais. A Coca-Cola ficou 2 horas com a galera, da galera. Sem gastar isso. Né? Então, a grande questão do digital nessa história tem a ver com a atenção das pessoas. Né? A moeda do futuro, do presente, digo eu até, ela é a atenção das pessoas. Nós temos muito pulverizado, tudo nos distrai. É muita informação, é notificação, etc. Então, o que é mais valioso que petróleo? Né? Atenção. E WhatsApp. WhatsApp não ganha dinheiro, mas tem a atenção de todo mundo o dia inteiro. Por isso vale bilhões, né? Então, Lê, e caminhando nessa pergunta que você fez, eu acho que 2 coisas são fato. As pessoas vão ficar cada vez mais, né, vamos dizer, não sei se a palavra seria essa, de folgados, mimados, impacientes, confiados, usando muito o digital. Então, o desafio que as pequenas empresas têm, né, seja de grandes ou de pequenas cidades, o que são grandes cidades? São bairros do tamanho de cidades pequenas. Sim. A diferença é a proximidade delas. Né? E esse trajeto de pessoas aí... pessoal, espero que vocês estejam ouvindo aí. Eu vi que tem alguém falando que a Denise falou... Tem pouco travou, mas o pessoal falou que está normal. Qualquer coisa, Denise, você sai e entra de novo. O pessoal ontem fez isso e conseguiu reequilibrar. Beleza. Então, assim, em resumo, né, eu acho que o desafio e aí entra o porém, né, Lene? Eu vou falar uma frase aqui que ela vamos dizer assim, a gente está começando uma campanha grande com a Solutudo em cima disso, né? Que diz o seguinte: ele ficou tão bom de marketing digital que ele quebrou. Aí você fala, como assim? Peraí, Rafael, você está falando até agora, peraí, vamos entender. Eu vou repetir a frase para ficar claro. Aí eu pago o 40. No digital, não sei o quê, e olha o que eu vou falar. Ele ficou tão bom de marketing digital que ele quebrou. Aí você fala, como assim, Rafael? O que a pessoa tem que ser é muito boa de marketing real. Né? O digital é nada mais do que um lugar onde as pessoas estão com a atenção delas e mais, um lugar onde as pessoas são mídia. Né? Minha mãe, ela tem mais audiência do que uma rádio AM aqui da cidade. Né? E é de graça, né? Todo mundo hoje pode literalmente virar uma mídia. Né? Tanto é que os influencers da vida estão ganhando dinheiro percebendo isso. Qual a diferença minha para o canal de televisão? Se tem 1 milhão de pessoas que me seguem, eles cobram não sei quanto para anunciar, vão cobrar também. Né? Então, resumindo aí o que eu estou querendo dizer, é assim, não adianta você ser bom no que você parece ser, se você não for. Ou seja, o cara tá lá enchendo o Instagram dele de foto de lanche e não atende o telefone na hora que alguém liga. Né? E compra um produto de má qualidade. Né? E não entrega direito porque está preocupado com o vídeo. Cara, não erremos a ordem das coisas. Se você for muito bom no real,
as pessoas vão falar de você no digital. Né? Ou seja, tem como você não manjar nada de marketing digital e tá bem. Foca no que é seu. E, claro, esteja estrategicamente posicionado onde as pessoas possam te encontrar. Mas foca em entregar um serviço, um produto muito bom para que as pessoas falem de nós. No digital tem uma coisa que mudou, né, Lê? Que a gente sabe que não tem mais esse lance de mãe falando de filho. Né? A Solutudo é boa, a Solutudo é... Não, cara, eu preciso ter gente falando de mim. Né? A hora que eu pego um depoimento de um cliente falando, aí sim, aí valeu 300 mil vezes qualquer coisa que eu vou falar. Né? É verdade, isso é verdade. Enquanto não sou eu, né? A gente tem até na Solutudo, de tão importante que é isso, né? Vou fazer questão de mostrar aqui. Vou dividir minha tela. Que isso aqui que eu vou mostrar agora, gente, deve ser a principal ferramenta de qualquer empresa daqui para frente. Né? Eu vou mostrar aqui, não sei se vocês estão vendo aí, cadê? Tá Calma lá, depoimentos. Nós temos uma biblioteca de depoimentos. Por quê? Porque eu falar de mim não vai me trazer tudo que eu quero, né? Eu quero um depoimento desse aqui, por exemplo. Vamos ver se... Eu não sei se o som sai aí, me fala se o som sai. Tá saindo o som? Tá saindo baixinho, mas tá. Vamos lá. Solicitando serviço meu. Sim. A partir do momento que eu fiquei parceiro de vocês, começou a aparecer bastante pedido do meu serviço. As coisas só foram melhorando. E hoje eu tenho muito que agradecer vocês por isso. Inclusive, eu quis vir aqui pessoalmente pagar a fatura, né? Para até dar os parabéns para vocês. E como que o senhor falou do que ele você fazia? Então, assim, a ideia aqui, gente, claro, né, serve como momento de jabá também para vocês aí. Tem que ser aí, que é o cliente falando, né? Mas o grande segredo está nisso. Você caprichar no que é seu e estar bem posicionado no digital. Essa é o desafio que as pequenas empresas têm em grandes e em pequenas cidades, né? Tá sendo bem legal você estar falando isso, você focando nesse assunto, porque a gente veio de duas sequências, né? A gente vem falando do Pedro, que é um cara que veio de afiliado e tudo mais, o cara veio crescendo dentro do marketing digital, através de mídia social, beleza, tal, e tá vendo você falando do Google. E os dois falando que os principais trunfos são o relacionamento com as pessoas. Né, trazendo como uma vez você falou, e o Pedro tem muito isso também, o desafio de humanizar o marketing, sabe? E aí a gente vem contra o que muitos aí, foi o que o Pedro falou, até muito florzinha, nego fala aí, diz, conta minha historinha, mentirinha, não sei o quê, mas o que vai fazer a diferença é sempre o atendimento e a pessoa se sentir realmente que, poxa, eu faço parte daquela empresa faz parte do meu negócio, né? E aí é onde que a gente deve realmente começar a olhar o marketing que vai se diferenciar daqui para frente. Acabou, não tem essa história mais. Hoje eu estava conversando com a minha esposa aqui, te falando e tal, e ela gosta muito de gravar vídeo, essas coisas e tal, e eu falei para ela, Nath, o que vende, a gente está vendo um canal, deixa eu até... Natália, como é que é o nome do canal? Que é do garoto que fica com a criança aí. Não sei o que, panda, não sei o que. Eu sei que ela é branco, panda. O cara fala da vida dele com o filho dele, como ele cuida do filho dele. E é humano. É pessoa, sabe? É pessoa. Então é muito legal ver isso. Eles perguntaram até aqui, deixaram a pergunta assim, qual a maior dificuldade nesse momento de pandemia? Nesse momento de pandemia, na sua visão, Rafa, qual a maior dificuldade que tem? Eu posso falar duas? Claro. A primeira é manter a calma. Né? Que é um momento economicamente muito desafiador para todos. Né? Não tem como a gente negar isso. Salvo o cara da fábrica de álcool em gel e para o cara da vende máscara, de uma maneira geral, para o resto todo é um desafio. Então, é necessário ter calma, né, para que o teu cérebro tenha bastante oxigênio para você tomar boas decisões. Né? E quando você está calmo, você respira melhor. Aí você fala, mas eu não estou calmo. Então, respira de maneira bastante intensa que você vai ficar. A
tendência é essa, né? E é um exercício mesmo. Eu mesmo tenho me policiado muito nisso, de dias que o bicho está pegando, eu parar 10 minutinhos, respirar, botar a cabeça em ordem, para daí poder fazer alguma coisa diferente. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, Lê, eu acho que tem a ver com, sem dúvida nenhuma, passe sobre como as pessoas vão lidar com o digital. Uhum. E aí você tem duas estratégias, basicamente. Ou você, e a ideia na minha cabeça até teria que ser as duas juntas, tá? Ou você é muito bom no que você faz, a ponto de que seus clientes falem de você no digital. Então você não tem uma landing page, você tem centenas. Uhum. Mas assim, para as pessoas, para eu que sou mídia, falar de vocês tem que me surpreender. Então é um nível de serviço que não é todo mundo que está, né? E que, cara, entre nós também é muito simples, que nem você falou aí, eu vi o pessoal até colocando, eu não chamo mais de cliente, é cliente. Cliente. Guarda essa aí. Essa aí tem que anotar aí, pessoal. Essa daí essa aí tem que anotar. É cliente, a gente tem que guardar. Então, eu acho que como que eu vou estar? Então, ou eu faço um trabalho muito bom, ou eu faço algo para pelo menos eu estar, né? Pensa nesse senhorzinho que a gente falou aí, que eu acabei de mostrar, que é um cliente nosso de vários anos. Cara, ele não é um cara que tem habilidade de ficar postando stories, contando não sei o quê, fazendo lives, não é. Mas ele é ótimo no que ele faz, né? Então, aí ferramentas, existem muitas, por exemplo, a própria Soltudo, são ferramentas que podem ajudar essas empresas a, enquanto eu foco no que eu faço, eu tenho algum tipo de presença digital, porque é onde as pessoas estão procurando. Então, mas minha fachada é linda. Então, as pessoas não estão andando mais de carro. Então, e aí? Né? Então, acho que os dois desafios são esses. Primeiro, calma para você ter condição de analisar o que você vai fazer. E segundo, como que eu trabalho o digital da minha empresa. Né? Lembrando dos dois focos. Capricha para o teu cliente, que esse é o principal, e esteja posicionado estrategicamente em lugares onde as pessoas possam te encontrar. É legal porque essa resposta que você já deu já é uma resposta à pergunta que a pessoa até caprichou muito, sabe, para fazer a pergunta, né? Ela botou aqui, né? O Google é um universo digital. Suas ferramentas alimentam a sua inteligência artificial, que retorna ao cliente Google do resultado pedido. Basear-se no Google para executar as estratégias de SEO e marketing digital é a única alternativa? Quais seriam as outras? É o que você falou. Você focar no cliente é uma, né? E a outra seria você buscar outras alternativas. Exato. Né? Eu acho que assim, tem uma coisa que é muito antiga, tá? Mas eu falo gambá muda o pelo, mas não perde o cheiro. Então, algumas coisas são meio ficam. Então, assim, existem dois tipos de mídia, pessoal. Sempre vão existir. Já existiam antes e vão continuar existindo depois. Mídias diretivas e mídias indutivas. Então, como assim, Rafa? Mídia indutiva é aquela que você consome quando não quer e talvez possa te induzir. Por exemplo, a cada 3 posts do Facebook tem um anúncio. Faça a sua conta aí na sua timeline. Então, você ficou uma hora hoje e percorreu 200 posts, né? Você viu aí pelo menos 40 anúncios. A grande pergunta é aquilo. Quais você lembra? Né? Por quê? Porque você não estava lá para isso. Né? Mídia indutiva, a própria TV. Eu liguei a TV para ver um programa, não liguei para consumir. Então, são as mídias que literalmente interrompem para buscar a tua atenção. E elas são legais, tá? Não tem nada contra, elas funcionam também, né? Mas elas dependem disso. Ou seja, eu tentando convencer alguém a comprar de mim. Ou porque dei sorte, o cara estava precisando naquela hora, ou porque meu copy, minha fala foi tão boa que convenceu a pessoa. Então, para isso, existem muitas coisas. Facebook, Instagram, as próprias mídias antigas, etc. São todas as mídias onde você investe para tentar convencer alguém a comprar de você. Né? E a mídia diretiva, ela é diferente. A mídia diretiva é aquela que a pessoa usa quando ela já está convencida. Então, é mais ou menos assim, furou o pneu do meu carro. Deixa eu abrir a timeline do Facebook para ver se passa uma borracharia. Vai pro inferno. Eu nunca vi fazer isso. Se alguém fazer isso aí, né? Ou na mídia antiga, né? Que eu falo, meu filho tá com fome, deixa eu ligar a rádio para ver se
eu ouço alguém falando de algum tipo de alimentação, né? Então, assim, na hora da decisão, na hora que você tomou a decisão, as mídias diretivas, que antes eram as antigas listas telefônicas, diretórios, hoje são sites de busca. Aí a gente tem Bing, Google, e também marketplaces, né? Mercado Livre, entre outros tantos que existem. Então, assim, o que eu costumo dizer, assim, tentando responder que essa pergunta realmente foi bem elaborada, né? Foi. Eu fiquei até com medo de ler, eu falei, rapaz... Eu fiquei com medo de esquecer ela, na hora que estava na metade. Mas, em resumo, né, o que eu vejo que é interessante para nós aí, de uma maneira geral? É fato, tá? É fato que quase 96% das pessoas que usam a internet usam com frequência o Google. Fato. E usam como mídia diretiva. Então, o que eu costumo dizer é, antes de você querer induzir alguém a comprar de você, esteja posicionado para aqueles que já estão procurando ter o que você faz. É burrice você inverter essa ordem. Desculpa o termo, tá? Mas assim, eu estou tentando convencer alguém a comprar de mim através de... Caramba, e os que já estão convencidos? E os que necessitam? Então eu estou lá. Por favor, lembrem-se que eu tenho uma borracharia. E o cara que está procurando borracheiro, você não está lá. Então a ordem, às vezes as pequenas... Lógico, se você puder fazer os dois, faça. Tá tudo bem. Maravilha, manda bala. Talvez até o mais aconselhável. Mas se você não tiver condição financeira de fazer os dois, ou de tempo, ou de energia, é óbvio, você tem que estar no Google. Né? Ou em plataformas que trazem resposta de busca, ou seja, mídia diretiva. Isso teria que ser, no espiral, a primeira coisa que você deveria fazer. Então, sem dúvida nenhuma, não estar ali, dizem até que o melhor lugar para esconder um corpo, caso um dia você assassine alguém, não quero que faça isso, tá? Mas é na segunda página do Google. Essa daí, essa é para botar também. Essa nota também. As keywords aí, né? E é legal você estar falando isso, porque aí você entra no assunto que eu acho que é o principal, essa relação do empreendedor e o Google, né? Aí você tem, as pessoas vão para o próprio Google para saber como melhor se posicionar, como melhor fazer, como eu estar na primeira página, estratégia de SEO, o que eu posso caminhar, como que você define essa relação, né? E como você instrui para que a pessoa possa utilizar, até mesmo concluindo aquela outra pergunta, né? De outros meios, de outras ferramentas em si. Não, acho que vale primeiro lembrar assim, né? Caminhando por esse desenho, o Google ele indexa tudo que está no digital, é muito raro dele não indexar, né? Então, ele vai encontrar, né? Qualquer coisa, lá se eu procurar o nome da loja do meu irmão, por exemplo, assim, ele vai achar. O grande problema está no fato de que 70% das pessoas escolhem as primeiras opções. Quem está ouvindo a gente aqui sabe que dificilmente a gente vai para a segunda página. Essa piadinha aí do corpo enterrado na segunda página, ela é muito válida, né? É verdade. E aí, às vezes, nem procurando o próprio nome da empresa, ela está bem posicionada. Né? Uma coisa é eu aparecer na categoria, né? Outra coisa é procurar pelo meu nome. Meu nome é obrigação. Né? Mas não é, cara. Eu fiz um site, meu site não está indexando, me cadastrei não sei na onde, minha página de Facebook não está aparecendo no que eu queria, ou coisa do tipo. Então, entra o seguinte, o que é o Google nesse aspecto, né? Muita gente pensa que é uma senhorinha que fica lá escolhendo sites, deixa eu ver esse é bom, esse é ruim. Mas, por incrível que pareça, ele trabalha muito parecido com uma senhorinha. Né? Se você parar para pensar, qual a principal coisa? Né? O Google exibe informações. Então, ele está indicando. Né? Toda vez que você indica algo para alguém, tem 3 dedos apontando para você, Deus está vendo. Então, ele tem que tomar cuidado com quem ele está indicando. Porque vai que ele te indica alguma coisa ruim. Como é que ele vai saber se aquilo é bom ou é ruim? Né? Pensa aí, uma senhorinha. Ela vai avaliar a reputação da pessoa. Né? Tanto é que antigamente, não sei se você já viu falar disso, se as pessoas que estão aí na sala já viram falar disso, antigamente se vendiam CNPJs. Eu vou comprar um CNPJ que já tem 4 anos de vida, 5, porque o banco olhava para um CNPJ antigo e
e falava, esse cara eu posso dar crédito porque ele é antigo, né? Então, isso era uma coisa que existia. Então, o que acontece para o Google? Ele avalia um monte de coisa, são quase 200 itens, tá vendo? 200 itens que ele mistura. Nem quem trabalha no Google sabe com exatidão o peso desses 200 itens. Igual Coca, né? Tem a fórmula da Coca, você sabe que vai açúcar, que vai chá de Coca, etc., mas não sabe a quantidade. Né? Então, o Google avalia uma porrada de coisas, mas uma das coisas que ele avalia, que eu acho muito interessante, é a reputação do domínio. Quanto tempo esse domínio existe, esse domínio tem acesso ou não tem, e isso é um problema para a maior parte das empresas. Por quê? Porque eu estou abrindo agora, eu acabei de comprar meu site, né? Então eu não tenho reputação ainda. Né? Então, uma das maneiras, um dos caminhos que eu vejo de ajudar, né, nesse cenário é, por exemplo, plataformas igual a própria Soltudo. Ela cede, ela empresta o CNPJ dela, o domínio dela, para que as pessoas possam colocar suas informações ali. Então, é como se falar igual um site. Não é igual um site, porque um site você tem todas as informações, mas ele necessita de tráfego, né? Ou de indexação do Google, que traz tráfego. Né? Quando ferramentas, não só Soltudo, mas outras grandes players que fazem isso, você vai lá, coloca a sua empresa, né, ou seus produtos, e você herda a indexação desses caras. Então, ó, eu vou te emprestar 13 anos de domínio, 3 milhões de usuários por mês, para você usar toda a informação que você colocar aqui, você está dentro desse lugar que o Google reconhece mais rápido. Né? Então, acho que a dica minha que eu dou é infiltre-se. Tá? Cadastre-se na Soltudo, cadastre-se, eu vou criar uma página para mim lá no Mercado Livre, lá e colocar meus produtos, mas cobra 20% de mim, põe o valor lá, 20% a mais, se for o caso, se você não quiser perder dinheiro ou não puder fazer algum desconto, mas para que você herde essa indexação desses grandes players, desses grandes domínios. Eu acho que isso, pelo menos na Soltudo, é algo que a gente faz com muito carinho, assim, quando a gente vê alguém se cadastrando, eu sei que mesmo esse cara não pagando nada para nós, ele já está ganhando, porque ele, do dia para a noite, pelo menos na busca da empresa dele, ele já começa a aparecer ali entre as primeiras opções, né, para a busca direta dele, né? E uma coisa que a ideia, já eu quero até deixar aqui registrado, pessoal, a gente tem um grupo hoje, esse grupo a gente está com aproximadamente 80 empresários lá, 80 empreendedores, e esses 80 a gente já quer, a gente vai deixar lá um link lá, onde a gente vai estar atualizando as empresas, porque tem muita empresa, na verdade, depois você faz o teste, que a sua empresa, você tem o CNPJ, a sua empresa já não está sendo posicionada pela Solotudo, porque essa é a ideia dele ser muito legal, as pessoas já se surpreendem, mas caraca, minha empresa já está aqui, aí é o que a gente fala. Fala para a galera colocar o nome da empresa aí no chat, quem quiser. Vai botando o nome da empresa no chat que a gente já vai deixando. Já vai da sua empresa aí. É isso aí, porque a ideia realmente é vocês entenderem o que é o trabalho. É um trabalho que ele até brinca, às vezes a gente está conversando, ele fala assim, aí a pessoa fala que, pô, maior sorte de ter conseguido posicionar a minha empresa, não sabe a batalha que foi, o desespero que foi para conseguir colar, botar o negócio, o cara diz que, boa sorte, sem querer, então assim, já tem um trabalho construído e é muito legal que a Solotudo ela tem essa proximidade. Uma coisa que eles fizeram, né? E eu falei com o maior orgulho, eu compartilhei na minha página pessoal. Durante toda essa pandemia, eles lançaram 2 projetos e os 2 projetos foram vinculados para poder ajudar as pessoas, realmente ajudar os empreendedores. Foi o projeto do Cidade contra o Coronavírus, né? Que ajudou muita gente, e foi o projeto do voucher. Né, de conseguir construir o voucher para que vocês pudessem movimentar agora, fazer um caixa nesse momento. Então, é uma galera que está o tempo todo buscando trabalhar, uma galera que está o tempo todo entregando muito além. Isso é que é legal, ele sempre surpreende muito além do que a gente pode esperar. Né? Então, assim, de início eu já deixo
essa ideia para vocês aí, que vocês possam estar botando as suas empresas, mas mais do que tudo, galera, é um investimento que é impressionante, né? A gente está falando aí de posicionamento online, a gente está falando dos valores da primeira página do Google, a gente está falando de o quanto que esse desafio, eles são hoje para todo mundo, principalmente em pequenas cidades e tal, mas a gente tem hoje investimentos como o dele, que a gente está falando de menos de R$2 por dia. Você está falando aí de algo que para a sua empresa, para o seu negócio, vai fazer a diferença. E uma coisa que é bem legal, gente, aí eu tive conversando essa semana, né, e analisei tudo certinho. Então, pô, o pessoal que tiver, né, olhando, vou fazer esse negócio, fazer o cadastro, eu quero estar presente aí na Solotudo. A gente está dando a nossa comunidade também, Easy Network, junto. Então, a gente teve a Cláudia, tá aqui com a gente, ela comprou com a gente ontem, se eu não me engano, ela entrou na Solotudo com a gente, e eu falei, Claudinho, você está dentro da comunidade, só a comunidade é 450 por ano. E a gente já está colocando dentro desse pacote. Por quê? A gente sabe o quanto que dá para a gente crescer junto. Eu acredito muito nesse projeto, não só pela pessoa do Rafael, mas pela equipe que está por trás. A gente está o tempo todo buscando trazer esse tipo de conteúdo para que você entenda. O que ele fez? Ele deu uma aula aqui. Ele explicou. Aqui, se você não entrar na Solotudo, você sabe como você pode agir mediante o Google. Você sabe o que é o Google hoje, porque é muita coisa que a gente ouve, muita coisa que a gente imagina. As pessoas dizem, quem tem boca fala o que quer. Essa é a verdade. Quem tem boca fala o que quer. E as verdades estão cada vez sendo mais difíceis de se encontrar. Mas eu acho que quando as pessoas, o que ele falou, abriu e mostrou, ele está falando de depoimentos. Se vocês quiserem, depois a gente pode compartilhar lá depoimentos, a gente pode compartilhar cada vez mais ações de tudo que a Solotudo faz, vem construindo. São mais de 15 anos, estão batendo 15 anos agora no mercado. Então, uma coisa que ele fala que é bem legal, tem cliente que está desde o início, né? Eu falo isso, eu até brinco com ele, né? Porque pensa assim, né, pessoal, vender não é algo difícil. Não é algo difícil. Você conta uma história e o cara acredita, dependendo do momento que ele está, ele fica feliz. Agora, renovar o cara errar 15 anos seguidos, ele tem que matar. Não pode. É possível. Então, isso nos conforta, né? Tem um bacana. Para bater. Agora, em agosto, ele bate 15 anos. 15 anos e pouquinho. Então assim, é muito legal, eu fico muito confortável, mais uma vez, eu fico muito confortável de trazer isso para vocês, porque é o que eu vivo e o que Deus me presenteou, eu posso falar isso, que Deus me presenteou com as pessoas que eu consigo achar, a encontrar, lidar, né? A forma que eu conheci o Rafael foi muito bacana, né? Foi dentro de duas situações que marcou muito a gente. A primeira situação que marcou foi o evento, o Epicentro. A forma que é o evento, o modelo que é o evento, foi algo que a gente olhou como empreendedoramente, que a gente realizava. Tem palestrante esse ano, né? Hã? Tem mais palestrante que na sala esse ano. Pô, tem. Então, assim, foi muito bom, foi muito especial eu ter vivido o Epicentro daquela maneira e encontrar o Rafael como foi. Assim, no meio de uma demanda de mentorias, tal, ele tava lá, eu falei, cara, não vou no meio desse vulco, não, vou onde o cara pode me ouvir. Assim, eu sei. Gente, porque eu tinha chego lá, né, e ninguém me conhecia, ninguém sabia de onde eu tava lá, né? E falaram que eu ia dar mentoria, né? Aí eu fiquei sentado numa mesa sozinho, assim, abandonado lá, no primeiro dia, né? Fiquei abandonado, ninguém foi lá. Aí, para minha sorte, o Leandrão foi lá conversar comigo. Graças a Deus, no dia seguinte, aí a casa estava cheia, né, Lê? Com certeza. Depois que ele palestrou, aí todo mundo entrou e sentou, eu não tive mais espaço, foi até difícil chegar. Então, assim, gente, é bem legal, a gente conseguiu ter o nome das empresas, a gente vai realmente estar colocando, a gente quer essas empresas sim, a gente vai atualizar lá, é uma coisa que já a gente já está construindo, já tem feito, trabalhado em relação a isso, mas tenho certeza, galera, que vale a pena pela proximidade lá, a Solotudo lá, você não tem só apenas a questão do seu nome, o nome da tua empresa, tal. Lá você pode postar suas fotos, você pode postar seus produtos. Eles criaram o próprio delivery agora tem o próprio delivery que dá o suporte para isso também. Tem a questão de você ter todo o seu trabalho dentro, você tem esse controle. E o mais legal,
uma coisa que é muito bacana dentro da Solotudo, que é isso que me deixa muito em paz de conseguir falar dela, é os números. É o tempo todo as informações chegando a você através do celular, através por e-mail, através por SMS. A forma que chega a informação para você, ela te dá a confiabilidade e dá resultado, dá como você identificar o que a gente está falando. Hoje, os dados são o que diz o que é o teu negócio. Os dados são a forma que vai fazer com que você possa dar o primeiro passo e ter uma assertividade maior. E eles investiram muito nisso, tanto que o Rafa fala, né, que o maior desafio não é nem informação de estar próximo do cliente, que isso a gente sabe que te entrega, mas eu quero humanizar isso. É isso? Então, assim, vão lá, eu vou deixar, a gente vai botar no grupo, tá? O Rafa tá botando alguns links já aqui também, para que vocês possam... Hã? Coloquei alguns links que eu acho bastante interessante de ler, que são as pessoas em geral aí para conhecer de trabalho, para usar o cupom que é gratuito. Show! Um link útil aí. E até falei ali, se alguém quiser saber mais detalhes da Solotudo, né? Até para dividir um pouquinho isso do que o Leandro está colocando rapidinho, pessoal, para vocês. Não sei se está aparecendo na minha tela aí, Lê. Mas quando o Leandro fala de informação, né? Aqui é um pouquinho do que o cliente, sobretudo, tem à disposição, né? Esse aqui é um caso real, tá? De uma pizzaria aqui da cidade. Nos últimos 30 dias, né? Ela teve 1.012 pessoas visitando a página dela. Teve só de chamadas de WhatsApp, 254, né? De buscas do resultado no site. A gente consegue ver, exibimos ela 5.000 vezes no Google, né? 421 cliques. Então, esse mundo digital, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito legal, que é isso. Métrica não falta. Você não vai falar, não sei se vai dar certo, se não tem número, né? Então, é isso aí, né? Eu coloquei até ali, ó, claro, não faz mal a ninguém, caso queira alguém anunciar na Solotudo, fala com o Leandrão. Isso aí está aqui, né? Essa é a ideia mesmo de ter compartilhado com vocês um pouco do conhecimento, um pouco da expertise. O Rafael Somero, eu vou botar lá no grupo também o Instagram deles. São caras super acessíveis, a galera que sempre responde, sempre está para tirar dúvida, é um cara que está sempre compartilhando conteúdo. Ainda quero fazer um outro para falar de venda. É um cara que tem o conteúdo massa de venda, é um vendedor nato, e vou te falar, de coração, para mim foi muito bom ouvir de venda do Rafael, porque o Rafa ele tem aquela questão do seguinte: a venda, na verdade, ela é uma parceria. E essa frase que ele fala para mim, eu acho muito legal, quando você tem algo de valor para oferecer, pedir não é esmola. Então, assim, ele tem muito isso, ele chama muito minha atenção. Cara, você está entregando algo bom, você não está... Então, você precisa, as pessoas... Você está ajudando as pessoas. Então, eu acho muito legal isso dele, essa ideia eu aprendi detalhes de venda realmente com ele. E detalhe, tá, galera? Para a galera que viu o meu e-book, né? Pô, Leandro, ficou muito bacana o e-book e tal. Cara, eu tirei... Viu, Leandrão? Mas eu li quase 90% e amei. Eu ia falar para terminar, se não terminei. Pô, e foi assim, foi muito legal, porque eu tirei muita ideia de como fazer o e-book através do Rafa, porque ele escreveu o livro dele contando uma história, e aquilo foi muito legal. Quem me conhece sabe que eu tenho um desafio muito grande para leitura. Minha leitura é um desafio absurdo, e eu pegar um livro para ler em um dia, cara, para mim foi um mito. Então é uma leitura gostosa e eu aprendi muito. Foi um livro que eu marquei. Aí minha filha gostou também, porque contou história. Ela é louca por história, né? E aí contou história, ela gostou também. Então, assim, gente, ainda vou trazer o Rafa para poder falar sobre venda também. A gente vai ter um cara que é um parceiro do Sebrae São Paulo, da palestra, está sempre presente lá fazendo isso. Então, Rafa, eu quero parabenizar você. Quero primeiro agradecer, né, pelo seu tempo mais uma vez, tempo da família aí ter dedicado, aberto, né, esse tempo para a gente. Quero parabenizar você por esse trabalho. Já falei, né, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu vou falar não só pelo que você construiu, não só pelo que você entrega, mas pela proposta de valor que nasceu desse trabalho. É muito legal você saber que você está entregando algo em que você valoriza o chão que as pessoas pisam. É muito legal você estar focado em valorizar o que as pessoas às vezes esquecem que tem de tão precioso,
que é o seu lugar, é a sua casa, é a sua cidade, é a sua empresa. Então, assim, isso é algo impressionante você conseguir fazer disso um negócio em que tem uma proposta de valor tão grande. Então, parabéns para você por isso, parabéns pela equipe, uma equipe fera, mega, sempre está pronta, é muito bom fazer parte disso, tá? E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí, que vai estar vendo aí agora, vai ver depois, e enquanto isso eu vou olhando se tem algumas perguntas aqui para a galera aqui. Pode deixar aí. Eu até estou vendo a galera aqui do lado, a Nath, o Paulo, né, o Rafa, ele me falou exatamente isso semanas atrás, que show. Da hora. Cara, se eu pudesse deixar um recado para todos aí agora nesse momento, né, gente, eu acho que tem muito do que o Lei colocou já, e que vem sendo trabalhado aqui na Semana do Network. Eu gostei muito da definição do working, né, porque relações precisam ser cultivadas, não é fácil, né, elas não nascem prontas nem ficam prontas, né, então eu acho que é lembrar que é cliente, né, que devido ao momento econômico a gente vai ter que voltar a valorizar o valor de um cliente, nós vamos ter que voltar a valorizar a comunicação com esses clientes, né? Como eu até disse nesses dias no treinamento, acho que foi do Sebrae, né? Mas um amigo falou assim, cara, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, por quê? Porque puta, eu estou mandando minha oferta para todo mundo e ninguém responde. Eu falei, mas é assim mesmo, quando você fala com todo mundo, é ninguém que responde, né? Começa a falar com alguém, e aí alguém responde. Em vez de você mandar a mesma oferta, caros clientes, estamos com uma promoção, começa a falar o seguinte, oi, Leandrão, como é que você tá, velho? Tudo jóia? Aí o Leandro responde, tô bem. Aí você fala, então, Leandro, estamos com uma promoção aqui, cara, veja se faz sentido para você. E aí eu tenho uma cliente nossa de Atibaia, que mandou 500 mensagens, quase 500 mensagens personalizadas depois disso, e teve 496 respostas. Nossa. Tá? Então, assim, quando a gente fala conversão, taxa de conversão, depende. Robô com robô dá nisso. Né? Eu te trato igual bicho, você me trata igual bicho, igual os dois são robô. Então, acho que humanizar o atendimento, lembrar que é cliente, né? Que eu acho que é fundamental, caprichar no marketing real e se cadastrar na Solutum. É isso aí que eu quero dizer. Show de bola. Rafa, muito obrigado. Valeu, irmão. Foi um prazer. Espero passar tudo isso aí, porque eu estou devendo uma visita na sede, né? Eu estou devendo uma visita e, pô, cara, tu tem que ir aí, eu vou aí. Vou recomendar isso aí, vai dar certo. Calma aí que o meu ponto tá chamando o negócio aqui, o quê? Ponto. O link eu vou botar no grupo. Eu vou botar no grupo. O meu ponto tá falando para botar o link. Ponto. Eu já vi muita live, né? Mas nem todas tinham produção igual a sua, assim. O diretor, assim, E você viu que o ponto todo mundo ouve, né? Não é para todo mundo, não. Deixa aí o convite aí, coloquei os links aí para quem quiser acompanhar, seguir. Eu posto coisa que não tem nada a ver, então, mas aqui eu acho que é legal, então fique à vontade. Rafa, Deus abençoe você, sua vida aí, sucesso, e que Deus cada vez mais aí te dando essa direção e fazendo você dessa pessoa aí incrível pra gente, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Ainda vou ficar um pouco aqui para ver se alguém tem mais alguma pergunta, algumas respostas aí. Né? Um abraço, pessoal. Fica com Deus, tudo de bom, Rafa. Valeu.